Depois de quase um século de lobismo político e religioso, a Lei Seca foi aprovada em 1920 nos Estados Unidos. Mas o que prometia ser a solução para todos os problemas sociais naquela época acabou transformando pessoas comuns em criminosos e inimigos do Estado. Olá, bem-vindo de volta. Esse é o Barra Codex. Se você ainda não se inscreveu aqui, aproveite a oportunidade e também deixe o seu like nesse vídeo. Assim ele é recomendado para mais pessoas procurando sobre esse assunto. Além disso, você ajuda o canal a crescer. E fica aqui meu agradecimento ao pessoal que comentou nos outros vídeos, se inscreveu e deu like também. Se você ainda não viu, dá uma procurada aqui no canal do Barra Codex que com certeza você vai gostar. Bom, para ser justo com a Lei Seca, o alcoolismo sempre foi um problema grande e com certeza ainda é. O consumo de álcool naquela época era 3 vezes maior do que os dias de hoje. E os americanos já não aguentavam mais aquele tipo de situação. Através de muito esforço e jogo político, a lei que proibia a fabricação, consumo, transporte e venda de bebidas alcoólicas foi aprovada em 1919 e entrou em vigor no ano seguinte. As instituições que defendiam a Lei Seca eram principalmente a Temperança e a Liga Anti-Saloon ou a Liga Anti-Bares, ambas muito ligadas com o meio religioso protestante da época. O pessoal defendia a ideia de que o consumo de bebida alcoólica era a principal causa de várias desgraças sociais, como doenças, pobreza, loucura e até responsável por matanças e massacres. É importante falar também que o tipo de bar ou salão daquela época não era um lugar nem um pouco recomendável de se frequentar. You hear that, George? Os saloons, ou os botecos, numa tradução bem livre e bem justa com os nossos botecos, eram lugares onde coisas bem baixas e vis aconteciam. Desde tráfico de drogas até lutas ilegais, tiroteios e, claro, muita adulteração de bebida. Os grandes bares citados em livros de coquetelarias ficavam em hotéis luxuosos em grandes cidades, enquanto os salões de pequenos municípios eram antros de prostituição e consumo excessivo de álcool. O alcoolismo era sim um problema generalizado na América, mas era particularmente pior em pequenas cidades. Outra questão existente era a dos imigrantes. Claro que o imigrante levou com ele o hábito de produzir bebida e beber com uma certa moderação, mas o simples hábito de consumir cerveja, por exemplo, era visto como algo subversivo por aqueles que defendiam a proibição. Resultado: com o ganho de força, esses movimentos geraram um comportamento xenofóbico dos americanos nativos. E na frente religiosa começou a se formar uma frente protestante contra uma frente católica. Tava armado o circo. O que alguns radicais alegavam era que os principais malefícios sociais eram causados por esses imigrantes, e que esses deveriam ser punidos pelo fato de estarem consumindo bebida alcoólica. Como manda quem faz lobby e obedece quem deve favores, a lei acabou sendo aprovada. Mas aprovar uma lei é uma coisa, fazer a lei ser cumprida é completamente outra. Ampliar a fiscalização gerava um custo enorme para os estados. E como a lei era federal, muitos governantes faziam vista grossa quando ninguém do governo federal estava por lá. E ainda assim, para muitos, a lei não fazia muito sentido, então não viam problemas em burlar a nova Constituição. E se teve uma coisa que fizeram nessa época foi burlar a lei para conseguir ter uns pileques, visto que agora um simples copo de cerveja era um símbolo anticonstitucional. Todo mundo pensava que agora com uma lei as pessoas parariam de beber. Mas isso não teve muito efeito na prática. Uma pequena parcela realmente largou o copo, mas a maioria foi atrás de comprar uma garrafa no meio ilegal. Em Chicago, apenas alguns minutos depois da lei vigorar, homens mascarados e armados até os dentes roubaram 2 vagões cheios de uísque e uma outra quadrilha vários barris de cerveja de um armazém alugado pelo governo. 5 minutos de proibição e a máfia já tinha feito milhares de dólares. A grande questão com a proibição da bebida é que qualquer pessoa podia facilmente lucrar com isso. O tráfico de bebidas era praticado pelos mais diversos perfis de pessoas no país inteiro. Mas claro que quem se beneficiou mais com isso foram os criminosos profissionais, que conforme o tempo se organizaram no Sindicato do Crime, conhecido mais como a Máfia. E entre seus membros, talvez o mais ilustre e famoso, Al Capone, de Chicago.
Pois é, talvez não fosse pelo tráfico de bebidas, Capone continuaria um simples criminoso e não um verdadeiro imperador do crime naquela época. Fora a máfia, também existiam os bootleggers, ou os simples contrabandistas de bebidas. Pessoas comuns que não estavam associadas a armas, organizações ou criminosos profissionais. Mas mesmo entre esses foras da lei bonzinhos, rolava o velho e bom toma lá da cá. O hábito de pagar propina era uma coisa bem comum, e todo mundo estava na folha de pagamento de um contrabandista. Polícia, prefeito, telefonista, empresa de transporte, entregadores, fiscais do governo, despachantes, leiteiro, carteiro, todo mundo. A lei seca permitiu que a corrupção se espalhasse como um vírus pelo país. Roy Olmsted foi um dos que ficou famosos por essa prática. Roy costumava ser policial, se envolveu com contrabando, foi pego, preso, pagou fiança e logo voltou a praticar o crime. Como conhecia o lado da lei, sabia perfeitamente como se organizar para ter sucesso com o contrabando. E conforme foi crescendo e ganhando dinheiro, contratava marinheiros, advogados, despachantes, uma verdadeira cidade trabalhando para um homem só, com um único objetivo: levar bebida alcoólica até um consumidor com sede. Roy ganhava em uma semana o equivalente a 20 anos de salário como policial. Ficava fácil convencer qualquer um a participar do esquema. Roy é só um caso entre centenas de pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa. E se você achou que a maioria dos compradores de bebidas eram as pessoas em casa, pense outra vez. Os anos 20 foi a década dos speakeasies, ou bares clandestinos, e em torno disso existe muita lenda. O nome speakeasy vem do inglês falar baixo ou não falar muito a respeito do assunto, já que era um lugar clandestino e deveria permanecer secreto. Meio clube da luta a coisa, sabe? No mundo da coquetelaria, o speakeasy é visto como um lugar a ser admirado e seguido, um exemplo na mixologia e hospitalidade. Mas será mesmo? O primeiro ponto do speakeasy é que ele era o principal cliente da máfia. Outro é que é preciso lucrar com a venda dessas bebidas. Então colocar algo como metanol dentro de uma garrafa era visto como uma redução nos custos. Sem contar outros agentes químicos perigosos que causavam cegueira ou até morte súbita. O próprio governo americano chegou a envenenar bebidas de propósito a fim de desmoralizar o speakeasy e desencorajar as pessoas a frequentarem esses bares clandestinos. Claro que para toda regra tem uma exceção, e onde tinha muita grana envolvida, os speakeasies eram lugares luxuosos, frequentado por gente famosa, artista e político. Sim, os mesmos que ajudaram a aprovar a lei seca. Nonsense total. Esses mais requintados sim conseguiam manter uma certa qualidade de cocção dos seus produtos. Outro ponto que vale a pena lembrar é que a maioria das pessoas acredita que a época da lei seca foi a era de ouro dos coquetéis, onde os martinis ganharam o mundo e várias receitas clássicas foram criadas. De fato, os anos 20 contribuíram muito para a história da coquetelaria, mas essas receitas famosas como Manhattan, Old Fashion, Bronx e Aviation já existiam antes desse período. Quando Jerry Thomas escreveu o primeiro livro de receitas de coquetéis, em 1862, tinham por volta de 10 a 20 receitas que todo bartender sabia reproduzir. Uns 20 anos depois, em 1880, com a chegada dos vermutes, criação do Dry Martini e tudo mais, eram mais de centenas de receitas conhecidas. E também centenas de livros especializados que os profissionais da época podiam consultar. Essa sim era a verdadeira era de ouro dos coquetéis, onde bartender era sinônimo de profissional renomado, especializado em coquetéis e especializado também em hospitalidade. Durante a proibição, bartender era uma profissão criminalizada. Então os bons profissionais saíram do país em direção a Cuba, Inglaterra, Canadá, França, Japão, enquanto quem preparava drinks durante a lei seca eram profissionais pouco experientes que não tinham muito a perder por estar praticando algo ilegal, e geralmente também ligado a gangsters. Outro fator negativo é ainda ligado aos livros de coquetelaria. Desde Jerry Thomas, os livros eram escritos por bartenders para outros bartenders, e com a proibição esse tipo de conteúdo ficou irrelevante, e dali em diante continham pouca coisa que realmente ajudava o profissional, além de algumas dicas de como produzir bebida alcoólica ou fazer alguns drinks sem que a polícia descobrisse. Pense dessa maneira:
Se a lei seca existisse hoje, não faria sentido fazer vídeos para o YouTube explicando receitas de coquetel, já que beber seria proibido. Durante a lei seca, foi a mesma coisa com os livros. Sabendo desse fato, a gente começa a repensar a qualidade do que se bebia naquela época. E também qual era a informação que o profissional tinha e passava adiante. Mesmo depois do fim da proibição, demoraria décadas até que a qualidade das bebidas atingisse o patamar que era visto no século XIX. Um profissional iniciante dos anos 30 pós-lei seca iria aprender de maneira errada com quem nunca soube a maneira certa. Outro fato é que receitas clássicas ganhariam distorções ou versões adaptadas, em virtude da falta de ingredientes ou dificuldade de conseguir bons destilados para tal. Mas novamente, para ser justo com o Speakeasy, se não fosse por ele, talvez o hábito de preparar e beber coquetéis teria simplesmente desaparecido da América. O fato é que, enquanto Harry Craddock escrevia o Savoy Cocktail Book em Londres, o bartender na América procurava maneiras criativas de manter o seu negócio vivo. O Speakeasy representa a resistência de uma indústria e de pessoas apaixonadas pelo que fazem. E por esse motivo é de certa forma um símbolo do revival de coquetéis artesanais dos anos 2000 até os dias de hoje. O conceito de Speakeasy ainda é explorado hoje em dia, claro, na legalidade. Pode-se dizer que são bares que realmente trazem de volta a atmosfera dos anos 20, se preocupando com os drinks nos mínimos detalhes, mas claro, sem adulterar a bebida ou contribuir com algum tipo de máfia. Apesar de tudo que tinha acontecido, máfia, bares ilegais, gasto absurdo com fiscalização, desprezo com o cumprimento da lei e o aumento de consumo de álcool, por incrível que pareça, aqueles que eram contra a permanência da lei seca não conseguiam uma certa representatividade política, porque os políticos ou estavam envolvidos diretamente com os abstêmios ou estavam lucrando com aquela situação. Foi só em 1929, com a crise financeira ou a Grande Depressão, que a maré começou a virar. Antes da lei seca ser aprovada, o governo americano recebia uma grande quantidade de impostos vindo diretamente da indústria de bebidas. E apesar do governo ter afinidade com os abstêmios, não podia simplesmente abrir mão de tanto dinheiro dos cofres públicos. Quando esses conseguiram aprovar o Income Tax, ou algo parecido com o imposto de renda aqui no Brasil, o dinheiro da indústria de bebidas já não era mais necessário. E aí foi questão de tempo para o governo aprovar essa lei, já que não dependia mais dessa indústria. Já em 1929, ninguém em lugar nenhum do país conseguia pagar imposto de renda, porque muitas vezes nem renda tinha. Empresas quebraram, milhões perderam o emprego, seu sustento e muitos também a sua moradia. E para quem ficava entre o fogo cruzado de anti-lei seca e abstêmio radical, a lei também já não fazia mais muito sentido, já que reabrir fábricas de cerveja e outras bebidas poderia gerar empregos e também trazer impostos para o governo, dando uma boa amenizada na crise econômica e financeira do país. Ainda assim, o governo vigente era complacente com o movimento abstêmio e pouca coisa fez em relação a esse assunto. Movimentos anti-lei seca iriam brotar pelos Estados Unidos inteiro, mas a lei só seria revogada 4 anos depois, em 1933. Com um massacre nas eleições de 32, o presidente republicano Hoover, que parecia não estar muito em sintonia com a situação social do seu país, sai de cena e dá lugar ao novo eleito Roosevelt, que aprovaria a 21ª emenda, anulando a 18ª. A lei seca. No primeiro ato de Roosevelt, ele pediu aos membros do seu governo para que reorganizassem os bancos, cortassem as verbas federais que eram destinadas à fiscalização da lei seca e que aprovassem o projeto de lei para a fabricação de cerveja de teor alcoólico baixo. Era o fim da proibição nos Estados Unidos, que durou 13 anos e 11 meses. A revogação da lei realmente gerou milhões de empregos imediatos e também enfraqueceu a máfia, que claro, não acabou ali, mas realmente tomou um baita golpe. De fato, a proibição é uma parte importante da história, não só da coquetelaria, como do comportamento humano. Quando é permitido o consumo de uma substância, automaticamente se gera leis, padrões de qualidade e todo um código de consumo em torno daquilo, como horários de funcionamento de um bar, direitos trabalhistas de pessoas que trabalham lá, fiscalizações nas fontes produtoras e vários outros pontos que dão um pouco de segurança em torno do assunto,
tanto para pessoas quanto empresa. Porém, com uma proibição, esse código não existe. Então, já que alguém está quebrando a lei por beber, por que não beber a qualquer hora do dia, de qualquer maneira, em qualquer lugar? E também, por que não fabricar uma bebida que pode ser tóxica, já que fabricar uma de qualidade é crime do mesmo jeito? A história ensina que não é possível legislar a moralidade, que não é possível fazer uma lei que força um determinado tipo de comportamento e aplicar essa lei à força. A lei seca é vista em muitas instâncias como um paradoxo democrático, onde a própria lei estimula o cometimento de crimes. E onde optar por não seguir uma cartilha feita por um grupo pequeno é algo subversivo e passível de processo criminal. Qualquer semelhança com a política de hoje não deveria ser mera coincidência, e é dever do cidadão sempre ficar atento. Apesar da lei seca não funcionar, ainda é preciso dar atenção aos malefícios do álcool. Nós trabalhamos com uma substância intoxicante e com um potencial de viciar muito grande. E é preciso sim passar a mensagem do consumo moderado e com qualidade sempre. Não é possível legislar a moralidade, mas a mesma não deve ser simplesmente deixada de lado. O consumo excessivo de álcool é perigoso e destrói os meios sociais. Então evite passar a mensagem de que existe alguma solução no fundo de uma garrafa. Beba sempre com responsabilidade e seja um bartender consciente de que menos é mais. Vou deixar também link para o documentário série Prohibition do Ken Burns, que explica a lei seca em 3 episódios realmente fantásticos e é a principal fonte de informação desse vídeo aqui que você está assistindo. Eu recomendo que você assista se você quiser saber 100% sobre a lei seca. Não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e se quiser também pode me seguir lá no Instagram no @guiferrari.13. Obrigado pela visita, espero que tenham gostado e na próxima a saideira é por conta da casa.